Olá! Nesta aula, estaremos realizando uma análise estrutural estática do problema mostrado na figura, onde se tem uma força axial, normal à seção transversal de 20 por 10 milímetros. Essa força é de 10.000 newtons. E tem também uma força na vertical para baixo de 1.000 newtons posicionada na extremidade desta barra. A barra ela está fixa na região posterior. Portanto, a aplicação da força vertical de 1.000 newtons provocará um momento fletor nesta barra. O momento fletor promovido então por esta força pode ser calculado da seguinte forma: o momento fletor ele ocorrerá ao longo de Z. Verifique a aplicação dessa força vertical Y provoca o movimento, a rotação dessa peça em relação ao eixo Z. Portanto, o momento fletor em Z ele será igual ao cortante, força vertical em Y de 1.000 newtons, vezes a distância até a extremidade fixa da barra, que corresponde, neste caso, a 100 milímetros. Este fletor irá ser igual, portanto, a 100.000 newtons vezes milímetros na região próxima à extremidade fixa. Este é o valor do fletor, o valor máximo deste momento fletor. A tensão normal calculada em função desse momento fletor é mostrada sendo a tensão normal obtida neste caso na direção x, que pode ser calculada pelo momento fletor na direção z, vezes a distância da região de aplicação da força até a linha neutra. Neste caso, a linha neutra está na metade da seção transversal, na direção y, correspondendo, portanto, sendo que a altura é 20 milímetros, essa altura até a linha neutra é 20 milímetros dividido por 2. E essa multiplicação dividido aqui pelo momento de inércia. Em relação à força y, a peça tem uma tendência a girar em relação ao eixo z. Portanto, a resistência ao movimento será também o momento de inércia que surge no eixo z. Este momento de inércia pode ser calculado para essa seção transversal como base vezes a altura ao cubo dividido por 12. A base possui dimensão de 10 milímetros, a altura 20 milímetros, e aí se obtém, então, aqui esse momento de inércia fazendo as substituições conforme mostrado. O valor obtido para a tensão normal foi de 150 megapascal para a tensão em X gerada pelo momento fletor. Entretanto, temos também aqui uma força normal aplicada nessa seção transversal. A força normal produz também uma tensão normal na direção x, que corresponde ao valor dessa força normal dividido pela área da seção transversal. Fazendo os cálculos, você verifica que essa tensão corresponde ao valor de 50 megapascal. Portanto, a tensão total gerada na direção x, tensão normal total, é igual a 200 megapascal. Iremos fazer a solução deste problema no workbench e iremos utilizar para a solução desse problema elementos de linha. No Ansys Workbench, selecionamos então no toolbox o tipo de análise, que é a análise estrutural estática. Já arrastamos aqui para a área do projeto. Definimos, vamos utilizar neste caso, nessa simulação, o material padrão definido pelo Ansys para o tipo de simulação de análise estática, que é o aço estrutural. Portanto, não iremos fazer nenhuma alteração aqui no Engineering Data. Para a definição da geometria, iremos utilizar elementos de linha e iremos construir essa geometria no Ansys Space Clean. Ok, abrindo o Ansys Space Clean, por padrão, já entramos na área de esboço. Vamos apenas configurar aqui o grid da área de esboço
para que cada um dessas arestas, desses quadrados, tenha a dimensão menor igual a 100 milímetros, que é o comprimento total da nossa barra. Para isso, vamos aqui em File, Space Klein Options. Vamos aqui em Unidades. Vamos deixar a unidade de comprimento com milímetros, mas vamos definir que o menor espaçamento do grid será a maior dimensão da nossa peça, que é 100 milímetros. Somente isso. Dá um OK. Podemos utilizar agora a ferramenta de linha para criar aqui a representação da nossa viga em termos de comprimento linear. OK. Iremos agora em Prepare. Vamos definir a seção transversal da nossa peça. Em Profiles, vamos selecionar para utilizar o tipo de seção transversal retangular. Note que essa seção será inserida aqui na área do projeto, da estrutura, nosso desenho. Vamos clicar agora aqui com o botão direito e vamos editar as propriedades dessa seção transversal. A altura da nossa peça possui 20 milímetros. Iremos, portanto, editar essa altura aqui, clicando em Ruler Dimension. Clicando aqui em 10 milímetros, podemos alterar para 20 milímetros de altura. A largura está coerente, 10 milímetros, conforme nós definimos anteriormente. Podemos fechar aqui a seção transversal e podemos voltar para a parte da estrutura. Note que então a nossa área da nossa seção transversal, 200 milímetros quadrados, está ok. Precisamos agora associar essa seção transversal ao comprimento, à linha definida para o comprimento da nossa peça. Para tal, clicamos aqui em retângulo e clicamos também na linha e vamos mandar criar então esse elemento de viga unindo tanto a seção transversal quanto o comprimento longitudinal definido. Basta clicar em Create e foi associado então o elemento de viga à seção transversal retangular. Ok. Podemos salvar aqui a nossa peça na área de trabalho. Se quisermos utilizá-la posteriormente em outras simulações. Pronto. Podemos agora fechar o Space Klein e partir agora para a definição da malha do nosso modelo e para a definição das condições de contorno e de carregamento da peça da simulação que queremos realizar. Aqui agora, já no Mechanical, iremos então verificar que a nossa viga foi aqui inserida na simulação. Vamos verificar o material. O material foi adicionado, conforme comentamos, foi o aço estrutural, que é o padrão. Nós não selecionamos outro material para ser utilizado nessa simulação. E podemos aqui definir, agora fazer a discretização da malha de elementos finitos para esta estrutura. Neste caso, vamos utilizar apenas um único elemento de linha. Portanto, como a viga possui 100 milímetros, como aqui, vamos mudar aqui a unidade
para milímetros, quilograma, newton. E vamos definir o tamanho do elemento como 100 milímetros. Ok. Podemos agora clicar em malha e mandar o ANSYS fazer a geração da malha aqui na nossa peça. Ok. Um único elemento de barra foi criado conforme havíamos planejado. Vamos agora inserir as condições de contorno. A condição de contorno suporte fixo será utilizada para a parte posterior da nossa peça. Como estamos utilizando um elemento de linha, iremos selecionar apenas o ponto aqui posterior na nossa peça. E vamos agora inserir os carregamentos. Clicando aqui em inserir, no botão direito, força. Vamos inserir agora na parte frontal da peça uma força do tipo componente, ou seja, queremos definir a direção dessa força, neste caso apenas na direção Z, de 10.000 newtons. Vamos clicar ali para aplicar a seleção do vértex. Nós selecionamos. Ok. Então ele mostra aqui para a gente, foi feita a aplicação da força. Temos ali a condição também do suporte fixo. Falta agora inserir também a força vertical de 1.000 newtons. Mais uma vez, será neste mesmo nó aqui. Componente, agora a componente da força será na direção Y de menos 1.000 newtons. Note que a força está para baixo. Aqui não havia selecionado. Aplicar. Ok. Pronto, então temos as duas forças, a força axial, a força vertical e o suporte fixo na região posterior. Pronto, podemos agora pedir para que o ANSYS resolva este problema. Ok, vamos agora realizar o pós-processamento, que será definir o que queremos mostrar dessa simulação. Neste caso, vamos analisar a deformação total dessa peça. Podemos já inserir também um momento fletor que foi criado nesta viga. E vamos pedir que o problema seja resolvido. A deformação total, em dados está em milímetros, foi de 0,25 milímetros. E a flexão, aqui está sendo mostrado newton vezes milímetros, 1 vezes E elevado a 5 newton vezes milímetros. Está coerente com o valor que nós havíamos calculado, 1 elevado a 5 newton vezes milímetros. Para analisarmos as tensões máximas e mínimas que surgiram na peça em virtude da aplicação das duas forças, podemos utilizar a ferramenta de viga, Beam Tool. E ele irá mostrar para a gente, então, a tensão direta em virtude da aplicação da força axial e a combinação das tensões em virtude da força cortante e que causa, então, aquele momento fletor que nós analisamos no cálculo analítico. Aqui, então, em virtude da força axial, surge essa força, essa tensão ali direta de 50 megapascal e, no caso, temos interesse na tensão máxima que é gerada
em virtude da combinação das duas forças. Então, note que o momento fletor máximo ocorre no engaste, na região do engaste, produzindo um maior momento fletor. Portanto, nessa região será a região que se terá a maior solicitação com uma tensão normal máxima de 200 MPa, conforme foi obtida anteriormente de forma analítica.